Boa noite, graça e paz do Senhor Jesus sobre a sua vida e sobre a sua família. Vamos adorar o Senhor, professar a nossa fé no Senhor Jesus como nosso Salvador e Senhor, cantando o hino 350, Quero o Salvador comigo. Um hino bem conhecido, você pode cantar, acompanhar conosco na sua casa. Quero o Salvador comigo, só com Ele eu posso andar. Quero conhecê-lo perto, no seu braço descansar. Confiado no Senhor, consolado em seu amor, seguirei no meu caminho, sem tristeza e sem temor. Quero o Salvador comigo, pois tão fraca é minha fé. Sua voz me dá conforto quando me vacila o pé. Confiado no Senhor, consolado em seu amor, seguirei no meu caminho, sem tristeza e sem temor. Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Romanos 11, 36. Esse é o nosso texto básico para hoje. Romanos 11, 36. Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Por meio de Jesus, para Jesus. Porque é dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. Tudo é para Jesus. Nós queremos hoje meditar sobre isso, sobre depender e confiar no Senhor. Vamos orar pedindo ao Senhor que nos dirija na sua vontade, na sua palavra, que revele a verdade a nós. Pai, em nome do Senhor Jesus, nosso mediador entre nós e o Senhor, nós pedimos, Pai, que o Teu Espírito Santo possa nos conduzir na Tua palavra, que o Senhor venha nos falar ao coração, venha nos edificar na prática da palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós vemos na palavra de Deus, em toda a palavra de Deus, no Antigo Testamento, como Deus se agrada que nós dependamos e confiemos nele. Nós precisamos entender o quanto nós somos pequenos e frágeis. Essa situação que estamos vivendo de pandemia nos mostra como as coisas podem mudar na nossa vida de repente. Às vezes é um diagnóstico de doença, às vezes é uma falência, a perda de um ente querido. A nossa casa pode desmoronar de repente. Mateus capítulo 7, nós vemos, a palavra de Deus nos diz que nós temos que construir a nossa casa, e quando ela diz de casa, é a nossa vida, sobre a rocha. Que o alicerce da nossa casa tem que ser a rocha. E essa rocha é a prática da palavra de Deus. Aquele que constrói a sua casa na rocha, os vendavais, as tempestades vêm e não derrubam a casa. Mas quem constrói a sua casa na areia, que não é na prática, no fundamento da palavra de Deus, dos princípios do Criador, a sua casa debaixo de tempestade e vendavais que vem sobre todos nós,
construindo na rocha ou na areia, essa casa construída na areia vai desabar. Então a tempestade vem sobre todos, sobre toda a vida. Todos nós enfrentamos, num momento ou outro da vida, tempestades, vendavais, circunstâncias difíceis, como essa que nós estamos passando agora no mundo inteiro, uma pandemia. Guerras. As guerras no Antigo Testamento, Deus deixou bem claro para aqueles que lideravam o povo de Israel, que eles não fossem guerrear contra os inimigos confiado no exército numeroso, confiado na força deles, mas que eles fossem confiados no Deus de Israel. Então isso é bem claro na Bíblia. O Antigo Testamento todo nos mostra como a gente deve olhar para o alto. Como diz o Salmo, né? Para os montes olharei, de onde vem a salvação? O meu socorro vem de Deus, o Senhor da criação. A Bíblia nos aponta um Deus todo-poderoso, Criador. Tudo vem dele. A inteligência do homem vem dele. A capacidade, a força, a beleza, tudo vem do Criador. Deus permite que nós nasçamos numa cidade, numa família, num país. Permissão de Deus. Nós poderíamos ter nascido em outro país, em outra família, em outra cidade, mas pela permissão de Deus somos o que somos. Mas temos que entender o quanto somos fracos. E temos que alicerçar a nossa vida, como a gente alicerça uma casa, naquilo que é eterno, no Deus eterno. Porque senão vamos ficar sem chão, quando as coisas ficam difíceis. Hebreus capítulo 13, versículo 6, eu quero ler esse texto, um texto precioso. Hebreus capítulo 13, versículo 6. Diz assim: assim afirmemos confiantemente, o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Quem me poderá fazer o homem? Nós não temos que ter medo de nada nem de ninguém, de planos de homens ou de principados e potestades, de planos do maligno. Não temos que nos preocupar com isso. O que nós temos que nos preocupar é de ter uma vida de intimidade com o nosso Criador, que restaurou a nossa comunhão com Ele e nos possibilita, através do Senhor Jesus, o nosso mediador entre nós e o Pai, ter uma vida de intimidade, de oração, de dependência do Senhor. Então nós precisamos, cada dia, ter esse relacionamento com Deus, buscando a orientação, buscando a provisão, dependendo. Isso é agradável a Deus, que nós dependamos dele, não da nossa força. Vamos ler em 1 Samuel, capítulo 30, versículo 8. Quero ler esse texto também. Nós vamos ler alguns textos, né, que nos ajudam a entender o quanto é precioso, o quanto nós precisamos depender de Deus e confiar em Deus. Aqui diz que Davi, ele chegou de uma guerra. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul e Ziclag, e a esta ferido e queimado. Versículo 1. Então, aqui diz que esse texto que eles estavam numa circunstância muito difícil. Chegaram de ter ido guerrear e voltaram e acharam a cidade toda destruída, suas mulheres foram levadas, suas crianças foram levadas. E eles choraram muito, se angustiaram muito, mas no versículo 8 diz assim: então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando? Davi foi consultar o Senhor que decisão ele devia tomar. Perseguirei eu o bando, aqueles que vieram e destruíram nossa cidade, levaram nossas mulheres, nossas crianças? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Então
Davi, ele era um homem e por isso ele agradava a Deus, falho, cometeu muitos erros. Mas Davi tinha um coração quebrantado, humilde. A Bíblia exalta a humildade. Só os humildes herdarão o reino dos céus. O orgulho é a principal característica de Satanás. Aquele que era um anjo se desviou por causa do orgulho. Querido, se tem uma característica que facilmente pode nos dominar, é o orgulho. Então, nós temos que tomar muito cuidado. O orgulho se evidencia na independência, na vontade de ser independente. Então, muitas vezes você quer ser rico. Para que você quer ser rico? Para ter mais conforto? Será que você não tem o conforto necessário? Será que esse desejo de ser rico, 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 cada vez mais rico, ganhar cada vez mais, que está dominando a sociedade, não é uma manifestação de querer ser independente, não confiar em Deus? Nas nossas lutas, querido, quando chegar a hora de uma doença grave na sua família, o dinheiro vai ajudar? Vai ajudar bastante. Mas, querido, a vida pertence a Deus. Se Deus não nos ajudar, só Ele dá a vida, só Ele tira a vida. Se o Senhor não estiver conosco, os melhores tratamentos do mundo não vão resolver uma situação grave. Então, Davi consultava o Senhor. Mas Davi cometeu um erro muito grave. Em 2 Samuel 24, um pouco mais à frente, o próximo livro, diz assim que Davi era guerreiro, ele fez várias guerras, então diz assim, capítulo 24. Tomou a ira do Senhor a acender-se contra os israelitas, e ele incitou a Davi contra eles, dizendo, vai, levanta o censo de Israel e de Judá. Disse, pois, o rei a Joabe, comandante do seu exército, percorre todas as tribos de Israel, de Dan até Berseba, e levanta o censo do povo, para que eu saiba o seu número. Então disse Joabe ao rei, ora, multiplique o Senhor teu Deus a esse povo 100 vezes mais, e o rei meu senhor o veja. Mas por que tem prazer nisto o rei meu senhor? Deus tinha proibido que eles fizessem o censo. E Davi agora queria contar o número do seu exército. No versículo 10 diz assim, sentiu Davi bater-lhe o coração, depois de haver recenseado o povo, e disse ao Senhor, muito pequei no que fiz, porém agora, ó Senhor, peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque procedi muito loucamente. Por que Davi não podia contar o exército? Porque ao contar o exército, Davi estava confiando na força do exército, no número de soldados que ele tinha. Então Deus tinha orientado que não era para contar, não era para fazer censo. E Deus agora vai ter que disciplinar Davi. Davi vai escolher 3 castigos. Como um pai, Deus vai disciplinar Davi. Entre 3 castigos, Deus diz, você escolhe. O que você vai ter que passar e sofrer por ter me desobedecido, por ter dado lugar ao orgulho. Então, na Bíblia é bem claro, querido, que nós não podemos ser orgulhosos, que nós temos que aprender a ter Deus, como provedor. Não que nós não vamos trabalhar. Mas Jesus, quando esteve aqui, ele nos ensinou a buscar o pão de cada dia. Ele nos ensinou a viver esse reino, repartir, cuidar dos órfãos e das viúvas, a não ficar tão preocupado em aumentar bens. Ele diz, juntai tesouros lá no alto, onde a ferrugem não corrói, onde o ladrão não rouba. Não estou dizendo que é pecado você querer ser rico, mas pergunte-se, examine-se a si mesmo. A Bíblia nos manda nos examinar. Por que eu quero tanto? Por que eu ando correndo atrás de tanta coisa, de status, de fama? Por que isso? Meu querido, nós precisamos aprender a dar a Deus a glória. Dependendo dele, confiando nele, toda a glória será dele. Eu gosto muito desse texto de Esdras. Nós vamos ler agora em Esdras. Quando Esdras estava voltando do exílio, eles tinham ficado 70 anos sobre a escravidão da Babilônia.
Então, no capítulo 8, versículo 21 a 23. Então apregoei ali um jejum junto ao rio Ava para nos humilharmos perante o nosso Deus, para lhe pedirmos jornada feliz para nós, para nossos filhos e para tudo que era nosso. Porque tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho, porquanto já lhe havíamos dito: a boa mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam, para o bem deles, mas a sua força e a sua ira contra todos os que o abandonam. Nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e ele nos atendeu. Quando então Esdras vai voltar conduzindo o povo de volta da Babilônia para reconstruir Jerusalém, ele pede que o Senhor esteja com ele, que a boa mão de Deus estivesse com ele, porque ele teve vergonha de depender de provisão daquele povo que os tinha escravizado. Ele teve vergonha de pedir. Ele até foi ajudado por eles, mas ele não queria depender, ele não queria ter fé na provisão humana, mas ele queria ter fé na provisão de Deus. É sobre isso que nós queremos que você aprenda nessa noite. É sobre isso que queremos aprender. Meu querido, muitas vezes Deus tira o nosso chão. Muitas vezes as circunstâncias da nossa vida mudam para ver onde que estamos com os pés alicerçados. Onde está o nosso fundamento? Onde está a nossa confiança? Onde está a nossa segurança? Se ela não estiver no Deus eterno, no único Deus, você vai passar por momentos difíceis, em que o chão pode ser tirado e você não sabe a que recorrer. Então Esdras se humilhou, jejuou e buscou a face de Deus. Nabucodonosor, uma vez, olhou para o seu reino, admirou tudo e disse: olha só o que eu construí. E Deus diz: você vai para o campo e vai se tornar como um animal, vai crescer as unhas, os cabelos e vai ficar 7 anos no campo para você aprender de onde vem tudo. Jeremias, no capítulo 17, diz: maldito o homem que confia no homem. Texto usado mal para nos alertar de confiar nos outros, mas esse texto de Jeremias 17 não fala sobre a confiança nos outros. Fala sobre fazer do nosso braço, da nossa força, a nossa confiança. Muitas pessoas hoje façam faculdade. Não que a gente não deva fazer faculdade, não é essa a intenção nossa falar sobre isso. Mas as pessoas querem ter poupança, elas querem ter reservas. Ah, meu querido, se uma guerra irromper, tudo isso vira cinzas. Né? Quantas pessoas da Síria tiveram que sair da Síria e alguns vieram para o Brasil? Eu me lembro de ver numa reportagem um engenheiro da Petrobras, um engenheiro de petróleo, aliás, de petróleo, porque Petrobras é no Brasil, um engenheiro da área de petróleo. Veio para o Brasil, foi recebido por uma família brasileira. Não sabia falar nossa língua. Sabe o que eles estavam fazendo em São Paulo? Os filhos foram colocados na escola, aprenderam rapidamente a língua aqui, então ajudavam os pais, estavam fazendo coxinha para vender na rua. Como a vida pode mudar de repente? E aonde está o nosso alicerce? Quando algo nos é tirado, ou quando tudo nos é tirado. Então, querido, eu quero que você se lembre. Você se lembre desse texto de Romanos, capítulo 11, né? Se lembre que tudo pertence a Ele. Não vamos colocar nossa fé no dinheiro, não vamos colocar nossa confiança no seguro. Se acontecer isso, eu tenho seguro. Se acontecer aquilo, cuidado com isso. Muito cuidado. Cuidado onde você coloca a sua segurança. Você já pensou se Deus de repente dizer: sua segurança é isso, então vamos ver aonde vai. Você acha que Deus é mau? Se você acha que Deus é mau de te chamar a confiar somente nele, só Ele é Deus, meu querido. O dinheiro não pode ser seu Deus. A Bíblia diz que você não pode servir a Deus e as riquezas. Se você tiver dinheiro, se Deus te permitir, porque é Ele quem dá riquezas, Ele quem permite que tenhamos riquezas, você precisa colocar essa riqueza a serviço de Deus. Amém? Que Deus te abençoe.
que eu possa ter transmitido a você, que Deus continue falando com você sobre essa dependência do Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Essa semana, querido, gostaria que você orasse pela nossa família. A família da pastora Miriam, meu esposo Davi, meus filhos, Priscila, Davi Hudson, Angelita, minha nora, João Marcos, Aline, também minha nora, que você orasse por nós para que Deus nos sustente. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Voltamos com você amanhã de manhã.